Olá, hoje a gente vai mergulhar num material, no mínimo provocador. São palestras, livros, transcrições de Hélio Couto que partem de uma premissa bem radical. E se a forma como a gente enxerga a realidade estiver, assim, fundamentalmente equivocada? Exato. A tese dele é que a visão de mundo que domina, sabe, essa herdada da física clássica, seria a causa raiz de quase tudo que dá errado. Conflitos, doenças, sofrimento. E a nossa missão aqui vai ser explorar esses conceitos que fazem uma ponte bem ousada entre física quântica, consciência e até espiritualidade. Para entender o que isso significa na prática, no dia a dia. E o ponto de partida é um paradoxo que as fontes apontam logo de cara, né? A gente usa tecnologia que é tipo 90% quântica. Celular, GPS, tudo isso. Mas a nossa cabeça, a nossa filosofia de vida continua presa lá no século XVII, continua newtoniana, acreditando que está tudo separado. É uma desconexão total. Total. E é nesse abismo que a nossa análise vai mergulhar hoje. Perfeito, então vamos começar por aí, por esse conflito. De um lado, essa visão clássica de Newton, o mundo é um mecanismo de relógio gigante, peças separadas, esta cadeira é uma coisa, eu sou outra. Uhum. E as fontes são bem diretas, né? Elas dizem que essa filosofia da separação não é só um erro acadêmico, ela é a licença filosófica para a guerra. Exato. Se o outro está fundamentalmente separado de mim, O que eu faço com ele não volta para mim, não me afeta. essa é a lógica. E não é um acidente, segundo as fontes. É um sistema de crenças que foi construído e reforçado por muito tempo. E em oposição a isso, vem a visão quântica, que eles defendem como sendo a descrição real do universo. E ela diz o oposto, Que é? que tudo emerge de uma única fonte. Uma fonte de energia e informação que eles chamam de vácuo quântico, campo de ponto zero. E nesse nível, nada, absolutamente nada, está separado. Está tudo interligado. A palavra técnica é emaranhado. Ok, emaranhamento é um conceito que, no mundo das partículas, já é fascinante. Mas a pergunta que eu acho que todo mundo se faz é: como é que as fontes fazem essa ponte? Uma coisa é um elétron aqui estar conectado com um elétron lá do outro lado do universo. Certo. Outra, bem diferente, é dizer que o que eu faço aqui afeta alguém na China. Parece um salto, assim, gigantesco. E é um salto. É exatamente essa a ponte que o autor se propõe a construir. A base para tudo isso, que ele cita o tempo todo no material, é o experimento da dupla fenda. O famoso experimento. O famoso. De forma bem simples, né? Você dispara um único elétron. Ele não age como uma bolinha de gude que passa por uma fenda ou pela outra. Ele age como uma onda. E os dados mostram, sem sombra de dúvida, que ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso ainda é algo que, sinceramente, dá um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça de todo mundo. Mas é um fato experimental, replicado, confirmado. É a base de tudo. Isso prova que a realidade, lá no fundo, não é um monte de coisas sólidas. É um campo de potencialidades, de ondas. E essa dualidade onda-partícula não é só para elétron, não. Ah, não. Já foi provado com átomos até com moléculas inteiras. A lógica das fontes é: se os tijolos do universo são assim, o prédio inteiro, que é o universo, também é. Mesmo que a gente, aqui no nosso tamanho, só perceba o lado partícula da coisa, a solidez. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Porque se a realidade, no fundo, é uma onda de possibilidades, o que ou quem escolhe qual delas vai virar a minha realidade? Uhum. E a resposta das fontes é: nós. A nossa consciência. A gente não é só um espectador passivo, a gente é o criador. Sim, o termo que eles usam é colapsar a função de onda. E aqui eles fazem uma extrapolação bem corajosa, né? Pegam esse princípio da física e transformam numa lei da vida. A melhor analogia que eles usam é a do rádio. Certo. Pensa que o universo é o ar, cheio de ondas de todas as estações possíveis, todas as músicas, todos os programas, tudo ao mesmo tempo.
É um ruído branco de infinitas possibilidades. Um caos de potencial. Exato. E a nossa consciência, segundo essa visão, é a mão que gira o botão para sintonizar. Quando você foca numa frequência, você colapsa todas as outras. E só aquela música se torna a sua realidade. Uau, essa analogia é muito boa. Então, o famoso eletromagnetismo do pensamento que as fontes tanto falam funciona assim? O conjunto das minhas crenças, o meu mapa mental, decide em qual estação o meu rádio fica travado. Essa é a conexão. É o cerne do argumento. Então, se o meu mapa interno é de escassez, eu estou sintonizado na Rádio Problema FM e só consigo materializar dívida, falta de dinheiro. Precisamente. Não adianta você tentar pensar positivo por 5 minutos se o seu sistema de crenças roda 24 horas por dia na frequência da carência. É aqui que eles trazem um conceito chamado efeito Zenão quântico. Que seria? A observação contínua, sabe? Aquele foco incessante no problema. Não tenho dinheiro, não consigo um emprego, estou doente. Isso não apenas observa a realidade, isso a congela nesse estado. Nossa. Você impede que qualquer outra possibilidade se manifeste porque você está o tempo todo escolhendo e recriando a mesma situação. Isso inverte tudo, né? Não é mais ver para crer, é crer para ver. Totalmente. Mas isso me leva a outra questão. Se a consciência é a ferramenta que escolhe, qual é a matéria-prima? O que são essas ondas? As fontes dizem que não é só energia, tem algo mais, certo? Exato. O próximo passo é entender que o universo não é só energia. É um oceano de informação. Tudo que existe ou que já existiu ou que pode existir tem uma assinatura informacional, uma frequência. E eles levam isso ao extremo. O como extremo? A habilidade de tocar piano, a fluência em japonês, ou o exemplo que eles sempre usam, a competência de um gerente de uma loja de sapatos. Tudo isso existe como uma onda de informação nesse campo. Ok, eu tenho que admitir que essa é a parte que mais soa como ficção científica para mim. Eu sei. A informação da gerência de uma sapataria existindo como uma onda por aí e que ela pode ser transferida para, sei lá, um coco verde, como eles chegam a mencionar. Qual é a lógica disso? A lógica que eles apresentam é uma extensão do princípio quântico. Se tudo é átomo e todo átomo tem um campo eletromagnético, então tudo, uma pessoa, um CD, um coco, tudo tem a capacidade de armazenar informação, armazenar padrões. O meio físico seria só um hardware. Um hardware, exato. O meio é secundário. A ideia é que se você souber a frequência daquela informação, teoricamente você pode transferi-la. E esse é o princípio por trás da ressonância harmônica, que se propõe a fazer justamente isso. Transferir ondas de informação para limpar crenças e adicionar novas habilidades. Supostamente sim. Tá, na teoria, a lógica se sustenta. Mas qual o exemplo mais, pé no chão que as fontes dão para isso? Para não ficar tão abstrato. Tem um caso que o autor usa muito, de um médico. Durante uma consulta, ele teria contado uma história para uma paciente e, no meio da história, ele inseriu um comando subliminar associado a uma palavra-chave. Ok. 15 anos se passam, eles se reencontram por acaso, o médico simplesmente diz a palavra-chave e a mulher, sem nem entender por quê, executa o comportamento exato que foi programado 1,5 décadas antes. A informação ficou lá, guardada. Essa história ela é perturbadora, para ser sincero. É bem forte. Se for um fato, levanta questões éticas gigantescas sobre influência, livre-arbítrio, e me faz pensar, se esses princípios são reais e tão poderosos, por que o mundo não funciona abertamente assim? Porque a gente continua preso nessa visão de separação. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta das fontes é bem direta. Porque o paradigma materialista tem interesse em manter a ilusão. Manter as pessoas acreditando que são só corpos físicos, acidentes biológicos, torna elas mais fáceis de controlar, de vender coisas, de direcionar politicamente. O conhecimento quântico, nessa interpretação, devolveria o poder ao indivíduo. Exatamente.
E o indivíduo que sabe que cria a própria realidade é muito mais difícil de manipular. É aí que entra o conceito que eles chamam de engenharia do consentimento. É aí mesmo. A tese é que a mídia, a publicidade, o entretenimento, tudo funciona como um grande sistema de programação. Usam arquétipos, símbolos, gatilhos subliminares para moldar o que a gente deseja, o que a gente teme e, no fim, o que a gente faz. E como isso funcionaria? Os arquétipos são tão poderosos assim? O poder deles é imenso. Eles dão um exemplo da biologia que é incrível. Um patinho, que acabou de sair do ovo. Certo? Se ele vê, no céu, a silhueta da sombra de uma águia, mesmo que seja um recorte de madeira, que nunca se mexeu, o patinho entra em pânico. Mas como ele sabe? Ele nunca viu uma águia. Exato. Como ele sabe que aquele formato é perigoso? A resposta, segundo as fontes, é que o conhecimento do arquétipo predador aéreo já vem no DNA. É pré-existente. O símbolo ativa uma reação bioquímica de medo na hora. E a gente, os humanos, não seríamos diferentes. Justamente. A publicidade usaria essa mesma mecânica. Um logo, a vinheta de um jornal. São símbolos feitos para ativar respostas emocionais pré-programadas na gente, sem que a gente perceba. E isso nos leva direto para a questão da autossabotagem, que é outro tema muito forte nas fontes. Faz todo sentido. Se a gente é programado de fora para dentro, e ainda tem essa programação interna, arquetípica, lutar contra isso deve ser uma batalha. Isso explicaria por que tanta gente pede por mudança, mas na hora H, quando a oportunidade aparece, a pessoa puxa o frio de mão. Exatamente, porque a mudança, mesmo a mudança para melhor, é uma ameaça para a nossa identidade, para a zona de conforto. Crescer dói, né? Significa abandonar o mapa antigo que você usou a vida toda. Mudar sua frequência vai, inevitavelmente, atrair novas pessoas e afastar as antigas. É o medo de perder o que é familiar, mesmo que o familiar seja ruim. É a lealdade inconsciente ao sistema de crenças antigo. É a autossabotagem em ação. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, a jornada que as fontes propõem começa com essa correção da nossa visão de mundo. Sair da ilusão da separação para a realidade da interconexão. Depois, reconhecer que a nossa consciência não é passiva. Ela esculpe a realidade. Exato, ela é a ferramenta. E, por fim, entender que existem forças internas e externas que resistem a essa nossa tomada de poder. É uma visão bem completa. Se a gente olha o quadro todo, a mensagem final é um convite. Uma mudança radical de paradigma. Deixar de ver o mundo como uma coleção de objetos e passar a vê-lo como um campo unificado, inteligente, de consciência, energia e informação. E nesse campo, a força que organiza tudo não é uma equação fria. É o que eles definem como amor incondicional. Não o amor romântico, mas o amor como a frequência de coerência fundamental do universo. A força que une. Pra gente encerrar, então, vamos deixar uma ideia provocadora que surge de todo esse material. As fontes afirmam que toda informação, tudo, desde a primeira transmissão de rádio até a consciência de cada pessoa que já viveu, nada disso desaparece. Tudo ainda existe como uma onda, viajando pelo universo. Se fosse possível, tipo num rádio cósmico, sintonizar qualquer frequência e acessar qualquer informação que já existiu, qual seria a primeira coisa que se buscaria saber? E, mais importante, qual seria a consequência, para nós e para o mundo, de possuir esse conhecimento?